Saitama finalmente está recebendo o reconhecimento que todos nós estávamos esperando. Até mesmo os heróis mais fracos de One Punch Man estão reconhecendo o poder do nosso grande herói careca. E as notícias estão se espalhando rapidamente por toda a cidade. Quase todos os heróis de classe S o reconheceram como forte, exceto a Tatsumaki, porque vocês sabem o quanto orgulhosa ela é. Saitama está simplesmente segurando a Tatsumaki pelos braços como se ela fosse apenas uma criança. Surpreendida pela ousadia do herói, ela ordena que ele o solte, provavelmente doida para sair dali e ir correndo para a loja de brinquedos. Saitama então pede para Tatsumaki se acalmar, e ela responde com um grito mandando ele calar a boca. Então em seguida, ela o ataca com um poder psíquico bastante forte, poder esse que foi suficiente para soprar até mesmo o Genos para longe. E vamos ser honestos que esse ataque é bastante poderoso, já que o Genos é o oponente forte da associação de heróis. Mas para Saitama, o poder da Tatsumaki é nem um pouco diferente do fraco poder da Fubuki. Percebendo isso, a Tatsumaki fica ainda mais irritada com a situação e vai com todo o seu poder para cima dele, enviando uma onda de choque psíquicos que destrói o chão e tudo à sua frente por vários quilômetros. Com seu poder total, ela começa a fazer os músculos do Saitama tremerem todo por seu corpo, tentando assim perturbar o seu sinal psíquico. Mas ela não esperava que ele fosse resistir, o que faz a Tatsumaki quanto a Fubuki ficarem espantadas com a grande força dele. E vale lembrar também que no capítulo 102 do mangá, a Fubuki afirmou que a resistência psíquica de uma pessoa está diretamente ligada à força de vontade dela. E por o Saitama ter uma força tão forte quanto a de um deus, ele se torna para Tatsumaki uma grande pedra que ela não é capaz de quebrar. Mas isso é algo que ela não consegue compreender, pois ela nunca precisou enfrentar alguém do nível do Saitama antes. Porque o Saitama, através da quebra do seu limitador, se tornou tão forte que consegue até mesmo entrar em espaços profundos, onde ele provou isso entrando na mente do Homem Fênix, ouvindo a conversa dele com a criança imperadora e obrigando o Homem Fênix a deixar o reino espiritual simplesmente pela sua raça. E vamos ser sinceros que para um homem conseguir banir a realidade e viajar através do espaço-tempo assim como Saitama fez, ignorando completamente as leis do Esper, isso certamente foi uma tarefa muito fácil. E além disso, voltando lá ao passado, vocês sabiam que existe uma história chamada Festival das Bruxas com Tatsumaki? Essa história acontece algum tempo antes do Saitama quebrar o seu limitador e perder todos os seus cabelos, algo que aconteceu 1 ano e meio antes dele começar a treinar. Então nessa história, a Fubuki convence a Tatsumaki a entrar numa casa assombrada. Tatsumaki entrou para provar que não tinha medo, e acabou encontrando lá com Saitama, que tinha um emprego temporário como funcionário da casa assombrada. Então a Tatsumaki confunde ele com um fantasma e tentou usar o seu poder psíquico para impedi-lo de se mover, mas ele facilmente resiste apenas reclamando sobre suas roupas apertadas e também sobre alguns fios de cabelo estando sendo puxado. Isso significa que antes mesmo do Saitama perder todo o seu cabelo e se tornar tão forte, a Tatsumaki já não podia fazer nada devido à sua grande força de espírito e à sua vontade de ser humano. E portanto, agora anos depois teve esse reencontro dos dois, e a Tatsumaki ainda não pode fazer nada contra o Saitama, mesmo agora que ela tem todo o seu poder. Isso também significa que mesmo se juntasse os poderes dos psíquicos e dos monstros com o poder do Deus God, eles ainda assim não iam conseguir chegar nem perto de fazer o Saitama lutar sério. E a Tatsumaki questiona para o Saitama se ele faz parte do grupo da Fubuki. Ela pergunta então o porquê ele está se metendo onde não foi chamado, mas Saitama a ignora, assim como fez também no passado, e ordena que a Fubuki evacue a área enquanto ele cuida da sua irmã. No entanto, a Tatsumaki teve uma ideia errada sobre essa fala do Saitama e compreendeu que os dois estavam namorando, e ela então pergunta para ele se ele é subordinado da Fubuki ou então que ele poderia ser. E esse é o momento perto da grande cena que os verdadeiros fãs de One Punch Man tanto esperavam há tantos esses anos, desde a primeira conversa do Saitama e da Fubuki. Só que então o próprio herói careca diz: bom, não é como se eu fosse amigo dela ou companheiro dela, eu sou apenas um conhecido. E ouvindo isso, a Fubuki reage com o coração partido, percebendo que foi jogada na friend zone. Então a Fubuki, percebendo que o Saitama não a vê nem mesmo como uma amiga, ela desaba no chão e começa a chorar. Ela está absolutamente despedaçada que a pessoa que ela segue desde seus 18 anos não a reconhece como parte nem da vida dele. E a Tatsumaki diz o que todos nós pensamos. Ela pergunta então por que o Saitama está ficando tão desesperado
inesperado por causa de uma simples conhecida. E não se preocupe, rapazes, que ainda há esperança da nossa fanfic rolar entre a Fubuki e o Saitama. Então a Tatsumaki decide provar o Saitama para ver se ele merece ficar correndo atrás da Fubuki da maneira que ele tá. Ao que ele, logo nesse momento, ele corrige ela dizendo que é a Fubuki que sempre arrasta ele para essas confusões, mas ninguém ali tem paciência para ouvir ele. Então ela manda um ataque super poderoso, só que dessa vez suficiente para alterar fisicamente a forma de todo o subsolo. O prédio começa a desabar com todos ali dentro, e o Saitama começa a demonstrar irritação com a falta de cuidado da Tatsumaki com as pessoas ao redor deles, e ainda demonstra rancor porque ela destruiu a sua casa. No entanto, a falta de cuidado da Tatsumaki com as pessoas é o maior foco da irritação dele. Mas porém o Saitama não sabe que essas pessoas são as mesmas que fizeram experimentos nela e na Fubuki em sua infância. A associação de heróis literalmente deixou o grupo Tsukuyomi tomar conta dos psíquicos e tratarem ele como se fossem apenas monstros com poderes. Então dessa forma, por que a Tatsumaki deveria se importar com eles? Então Saitama agarra ela e salta através do prédio para o espaço aberto, gritando com ela para lutar livremente onde não há pessoas ao redor. A Fubuki fica se tremendo, pois percebe o que vai acontecer, a grande luta. E sinceramente, se eu fosse a Fubuki eu também estaria preocupado, pois todo mundo sabe que o Saitama está entediado com a vida dele e a sua realidade é extremamente sangrenta. E o resultado disso é ele ver todo mundo como se não tivesse um verdadeiro sentido. E supostamente o Saitama também vê Genos da mesma forma, como apenas uma pessoa conhecida que ele alugou a sua casa, e não como um aluno ou até mesmo como um amigo. Mas quando ele perdeu Genos no capítulo 166, algo mudou naquele momento para ele, e é então que ele começou a ver Genos como um amigo, o que ele só foi reconhecer no final quando ele recebeu as memórias da outra linha temporal. A verdade é que Saitama tem mudado muito desde o começo até agora, e uma prova disso é que, embora ele admita que a Fubuki arraste ele para tudo como se fosse algo ruim, ele ainda escolhe ouvir e ajudá-la. Ele deixa entrar na casa e deixa comer com ele. Isso é evidência de que Saitama não consegue processar como se sente. E o King informa que para ele se tornar o herói final, ele deve desfazer todo o seu complexo de Deus e simplesmente se tornar para o seu lado mais humano. E como dessa vez agora, ele está salvando a Fubuki e de certa forma também está salvando a Tatsumaki. Ele está tentando acabar com as constantes lutas entre eles, pois ele entende que para seus corações crescerem mais fortes, todos os heróis precisam uns dos outros. Assim como Saitama precisa de todos para ter um propósito em sua vida. E na minha opinião, toda essa luta é apenas uma preparação para Tatsumaki poder lidar com todos os seus traumas e problemas e permitir que a Fubuki cresça do seu jeito. Saitama é como se fosse um Blast 2.0. Ele é imensamente mais forte do que ela, o que no fim de tudo isso vai fazer com que ela respeite ele mais do que qualquer outra pessoa. E esse foi o vídeo, rapaz, e não esqueçam de deixar o seu joinha e se inscrever no canal. Até a próxima.